Fala, Zezé, bom dia, cara. O vídeo de HJ e sobre o mito Thiago Neves, então deixe seu like e bora pro vídeo. Antes da... Cachorrada, tá tite? Fica titinho não, Fica titinho não, titinho não, não. Fica titinho não, porque nós estamos felizes, é campeão. E ó, Thiago Neves, nos encontramos na festa do Brasileirão aquele ano. Toda vez que você é campeão, você dá uma declaração forte. Ah, não faz isso Dessa comigo. vez você vai dar uma segurada ou não? Não, esse aqui é ex-campeão para poucos, né? Tem time que nós temos 6, tem time em BH que tem uma. Então é 6-1, 6 títulos contra 1 e bicampeão que os caras também não têm. Ele que tá falando, não fiquem bravos comigo. Fama iniciou sua carreira profissional no Paraná em 2005. Curiosidades, disputou 33 partidas pelo Flamengo em 2011, tendo sido emprestado ao clube. Vida pessoal, nasceu em Curitiba. Natural de Curitiba, Thiago Neves começou a carreira no Paraná em 2005. Depois de rápido período no Vegalta Sendai do Japão, ele foi contratado pelo Fluminense, clube do qual se tornou ídolo em 3 passagens 2007 a 2008, 2009 e 2012 a 2013. Canhoto e exímio. Cobrador de faltas, o armador também vestiu as camisas de Hamburgo, da Alemanha, Al Hilal, da Arábia Saudita e Flamengo, além de jogos pelas seleções Sub-23 e Principal do Brasil. Levantamento feito pelo Super Esportes mostra os números de Thiago Neves por clubes e seleções. São 165 gols marcados em quase 12 anos de carreira, número superior aos de todos os integrantes do atual elenco celeste. Quem mais se aproxima de Neves é Rafael Sobis, com 134 gols. Os dois jogadores têm 31 anos. Os principais títulos de Thiago Neves são o Campeonato Brasileiro de 2012 e a Copa do Brasil de 2007, ambos no Fluminense. Com a seleção olímpica, ele ganhou o bronze nos Jogos de Pequim, na China, em 2008. A sala de medalhas do atleta é muito mais ampla e conta com várias conquistas no mundo árabe. Thiago Neves processou o Paraná? Meia explica a saída polêmica do clube. Em entrevista ao canal oficial do Paraná no YouTube, o jogador de 36 anos explicou a saída conturbada do tricolor em 2007 e ressaltou a sua vontade em encerrar a sua carreira no clube, a maior dívida da história do Paraná. O nome do meio-campo. Vou comer o cu do galo! Vou comer o cu do galo! Amigos, eu estou aqui na concentração do Cruzeiro, preocupado, obviamente, como a maioria de vocês estão com esse jogo de hoje. E para minha surpresa, logo que acordo de manhã, eu vejo o nosso atleta, Thiago Neves, curtindo festa no Mineirão. Um jogador que está em recuperação, que poderia até ser aproveitado no próximo jogo. Diferentemente do Léo, que com a clavícula quebrada, acompanhou a delegação, torcendo pelo nosso time nesse momento difícil. Ele, ao contrário, preferiu fazer festa. Comemorando o quê? Eu quero comunicar que a partir de agora, o Thiago não faz parte dos planos dessa diretoria. Nós temos um contrato com ele, o contrato tem que ser cumprido, mas a partir de agora ele treina à parte. E vamos torcer para que ele consiga arrumar um clube, porque vestir a camisa do Cruzeiro, pelo menos enquanto eu aqui estiver, ele não veste mais. Um abraço a todos e vamos torcer aí para a gente sair dessa. Fala, Florentino, bom dia, cara. Tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Tô falando com o pessoal aqui. O pessoal tá pedindo o bicho para essa final aí, tem que ser inteiro, 100%. Nada de 60%, porque já me inventaram uma dessa 60% e me enrolaram uma vez. Então, chefe, vamos fazer 100% dessa vez, beleza, cara? Abraço.
Primeiro, para falar para a torcida corintiana que os vídeos e as postagens não teve nada a ver com vocês, não foram para vocês as provocações. Podem ficar tranquilos quanto a isso, porque respeito demais vocês. E para a torcida do Atlético, peço desculpas porque posso ter exagerado um pouco, mas durante a comemoração recebi várias mensagens que não foram legais, várias mensagens me provocando. Eu acho que com o calor acabei exagerando aí nas postagens e nos vídeos. Então, respeito demais o Atlético Mineiro, respeito demais a rivalidade Cruzeiro e Atlético. Então, acho que foi no calor da comemoração ali que eu acabei postando isso aí e vim aqui para pedir desculpa a todos vocês. Ô, galinhada! Para de chorar, pô! Pô, para de chorar pra gente comemorar, pô! Ei, pelo amor de Deus, para de chorar, gente! Para de chorar, galinhada! Vamos, gente, deixa a gente comemorar, pô! Não ganha nada! Thiago Neves está envolvido na maior dívida da história do clube. Para muitos torcedores, o Meia foi o responsável por isso. Mas o jogador não entrou com uma ação na justiça contra o clube e acabou sendo uma das vítimas do caso. Na ocasião, Thiago Neves foi negociado com o Fluminense, porém, o caso foi parar na justiça. A empresa que gerenciava a carreira do atleta moveu uma ação contra o tricolor que foi quitada somente em 2017 no valor de 40 milhões de reais. Vai postar no Instagram? Olha aí, ó. Aqui eu tô aqui, ó. Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores. E queria falar, chupa Thiago Neves, seu cuzão. Caralho, pô, mano, aí, ó. Vocês votaram, o Luan ganhou. E o meu amor foi o mais novo. E doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Hoje eu acordei e veio a falta de você. Corneta até depois do adeus. Relembre polêmicas de Thiago Neves em passagem pelo Sport Meia, que deixou recentemente o clube, criticou a diretoria do Leão em meio à semana de crise no departamento de futebol, acrescentando mais um capítulo de controvérsia. Dentro de campo, a passagem de Thiago Neves pelo Sport foi de altos e baixos e dividiu opiniões dos torcedores, de acordo com a enquete feita pelo GE logo após sua saída. Fora das quatro linhas, em um ano de clube, o Meia repetiu o roteiro de suas equipes anteriores e colecionou polêmicas, com direito a críticas direcionadas à diretoria nesta semana, mesmo depois de deixar o Leão. Lembre abaixo as principais controvérsias em que o jogador esteve envolvido. Quase saiu do clube importante para a permanência do Sport na Série A de 2020, Thiago Neves não começou bem a temporada seguinte. Nem o clube. O Leão teve dificuldades no campo e nos bastidores, com atrasos salariais e uma disputa política que o deixou sem presidente por um mês. Acordo para redução de salário, Thiago Neves não apenas ficou no clube como tornou-se porta-voz de um acordo que a nova diretoria fez com o elenco. A suspensão de 30% dos salários dos atletas, valor que seria pago no fim da temporada, juntamente com a premiação prevista para a eventual permanência do clube na Série A. Foi o jogador, ao lado do então vice-presidente de futebol do clube, Nelo Campos, que deu a entrevista que anunciou publicamente o acordo. A relação de Thiago Neves com a diretoria era bom até então. Discussão em redes sociais. A maior polêmica em que Thiago Neves se envolveu foi há 2 semanas, no dia 14 de setembro. Ele foi citado por um torcedor na rede social como um dos atletas que tumultuariam o ambiente do Leão, já em dificuldades na Série A. Thiago Neves respondeu à postagem e argumentou que fazia de tudo para ajudar o Sport, inclusive comprando frutas para os atletas, chuveiros para o CT e aparelhos para a academia de musculação e para o departamento de fisioterapia do clube.
A revelação de que comprava chuveiro e frutas para o clube gerou memes de torcedores rivais e incomodou a direção rubro-negra, que chamou Thiago Neves para uma reunião, após a qual afirmou que o atleta sabia que havia errado e por expor o esporte. Na publicação, o torcedor cita o nome de Thiago Neves, além do atacante André e dos volantes Ronaldo e Betinho, ao que o meia também respondeu. Uma pessoa bem próxima a Thiago Neves não se mostra satisfeita com o provável acerto dele com o Flamengo. Sua própria esposa, Marcela. A mulher do meia abordou o assunto em seu Twitter nesta quinta-feira e polemizou bastante com o clube carioca. Marcela é torcedora fanática do Fluminense, ex-clube de Thiago Neves. Se o Thiago for para o Flamengo, esteja ciente de que continuarei torcendo pelo Flu. Se tiver Fla-X-Flu, torço para ele fazer 3 gols e o Flu, 4. Vou torcer sempre pelo meu marido, mas nunca por outro time, escreveu no Twitter. A esposa do jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, não poupou nem os entreveros em que se envolveram o centroavante Adriano e o goleiro Bruno quando defendiam o rubro-negro. Já tem até gente falando para eu tomar cuidado com as festinhas do Flamengo e dizendo que quem joga lá bate em mulher. Publicou com sinais de gargalhadas. Para a tristeza de Marcela, no entanto, o Flamengo está cada vez mais próximo de confirmar a contratação de Thiago Neves. O empresário Léo Rabelo já acertou até os salários de seu cliente com o rival do Fluminense. Thiago Neves revela como ficou com 400 mil reais de luvas e não foi ao Palmeiras após pressão de Renato Gaúcho. Meio-campista chegou a ter acordo com o Alviverde, mas voltou atrás e renovou o acordo com o Fluminense. Um dos grandes ídolos do Fluminense no século, Thiago Neves, quase deixou o clube em 2007 em uma das grandes polêmicas da sua carreira. Após proposta do Palmeiras, o meia chegou a assinar pré-contrato com o clube. Tempos depois, porém, voltou atrás e renovou com o tricolor por 3 anos. Em entrevista ao podcast Papo de Guerreiro, Thiago contou detalhes da história. O Carlos Alberto ainda estava, e meu contrato com o Fluminense era só até o final do ano. Eu tinha que voltar. Teria que voltar para o Paraná. Estava emprestado. Na época, meu empresário falou assim: "Olha, o Fluminense não vai renovar. Não quer renovar com você." Falou assim mesmo. Só que eu consegui aqui uma proposta do Palmeiras. Menu ESPN. Entrar resultados. Futebol, Futebol Times, campeonatos, resultados, calendário, classificação, mercado da bola, bola de prata. Thiago Neves revela como ficou com 400 mil de luvas e não foi ao Palmeiras após pressão de Renato Gaúcho Play. Thiago Neves surpreende e revela como ficou com 400 mil reais de luvas e não foi ao Palmeiras, 4/19, ESPN.com.br, 25/7/2022, 2010. Compartilhar meio-campista, chegou a ter acordo com o Alviverde, mas voltou atrás e renovou o acordo com o Fluminense. Um dos grandes ídolos do Fluminense no século, Thiago Neves, quase deixou o clube em 2007 em uma das grandes polêmicas da sua carreira. Após proposta do Palmeiras, o meia chegou a assinar pré-contrato com o clube. Tempos depois, porém, voltou atrás e renovou com o tricolor por 3 anos. Em entrevista ao podcast Papo de Guerreiro, Thiago contou detalhes da história. O Carlos Alberto ainda estava, e meu contrato com o Fluminense era só até o final do ano. Eu tinha que voltar, teria que voltar para o Paraná, estava emprestado. Na época, meu empresário falou assim: "Olha, o Fluminense não vai renovar, não quer renovar com você." Falou assim mesmo, só que eu consegui aqui uma proposta do Palmeiras. Assine o Combo Blaze. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star Plus e as franquias mais amadas de Disney Plus. Assine já! Falei, se voltar para o Paranazinho não dá. Ou vai para o Palmeiras ou vai ter que voltar para o Paraná, porque o Fluminense não quer renovar. E foi de um dia para o outro. Ele.
Amanhã a gente conversa, pensa, mas amanhã a gente já tem que decidir. Chegou no outro dia, ele veio e falou: cara, vamos fazer isso, é melhor que são 4 anos de contrato e seu salário vai aumentando a cada ano. E eu falei: beleza, se é isso, beleza. Deu 2 semanas e eu comecei a jogar no Fluminense de titular. Comecei a jogar direto, contou. Em determinado momento, uma bronca de Renato Gaúcho começou a mudar a situação. No jogo em Curitiba contra o Paraná, estava aquela dúvida se ia me colocar, se ia colocar o Cícero, se eu ia jogar ou não. O Renato me chamou no quarto dele. Você vai renovar? Por que você não renovou ainda? PP, garoto, está maluco. É muito dinheiro para a tua idade. Pega isso. O Fluminense acho que ia me dar 4 anos também. 5 anos. E eu: não, professor, estou vendo aí. Ele: tem outra coisa? E eu: não tem, estou pensando. Ele: fala a verdade comigo, eu que te ajudei. Estou te dando a camisa para jogar. E eu: não, professor, estou vendo outra coisa. E ele: P, então você hoje não vai jogar. Falou assim mesmo. E minha família toda no estádio. Poxa, Renato, não faz isso. Ele: vou te dar um prazo de 1 semana, ou você abre o jogo ou renova, mas você não vai jogar até a gente resolver isso aí. Está com a cabeça em outro mundo, revelou. O contrato com o Palmeiras, porém, tinha um problema que acabou resolvendo o impasse entre as duas equipes e dando final feliz para o lado carioca. Durante a semana, veio um advogado de São Paulo para cá. Sentamos para tomar um chopinho, aí já me soltei. Esse cara já era de mais confiança, era de São Paulo, já sabia o que tinha acontecido e disse: Tiago, para mim você pode falar. Você assinou com o Palmeiras? E eu: assinei. E ele: vou te dar 2 notícias, a boa e a ruim. A ruim é que você vai tomar muita porrada agora. Do Palmeiras, do Fluminense, do torcedor, ninguém vai te perdoar. Só que a boa é que o contrato com o Palmeiras está inválido. O Palmeiras não podia fazer o que fez nessa data. Então você tem um tempo ainda, pode renovar com o Fluminense, relembrou. O grande problema de todo o impasse foi o valor pago pelo Alviverde em luvas para Thiago Neves, que acabou gerando uma disputa entre as duas equipes. Para o meia, porém, o dinheiro não acabou sendo uma dor de cabeça. Eu peguei os 400 mil reais e dei de entrada em um apartamento, aí rolou a conversa com a diretoria tricolor e falei: assinei e tudo. Só que tenho que devolver os 400 e os 1.000. E aí, o Fluminense: não, pode deixar que no nosso acordo aqui eu já devolvo para o Palmeiras e aí você renova. Falei: beleza. Fiquei com tudo. E o Fluminense passou o dinheiro para o Palmeiras. Ficava agoniado todo dia. Foi isso. Vacilo, erro. Relembrou antes de falar sobre detalhes do acordo com a equipe paulista. O Palmeiras cada semana era uma coisa. Colocou o contrato, colocou minha assinatura, colocou foto quando eu fui assinar no escritório da Traffic e quando a torcida ia esquecendo aqui, vinha batendo, logo em seguida a gente jogou lá, era o Palestra Itália ainda. Não lembro quanto foi o jogo, mas foi pancadaria, viu? Um dos jogos que mais apanhei foi esse, risos. Eu entrava no estádio e os caras jogando nota, dinheiro. Finalizou. A disputa entre Fluminense e Palmeiras só acabou sendo encerrada em janeiro de 2008, quando o tricolor cedeu o atacante Lene ao Alviverde. Thiago ficou no clube até o meio de 2008, quando se mudou para o Hamburgo. O meia retornaria ao clube em 2 ocasiões, uma em 2009, por empréstimo, e outra em 2012, quando se sagrou campeão do Campeonato Carioca e do Brasileirão. Agora, retorno para encerramento de sua carreira não é descartado. Nas últimas semanas, Mário Bittencourt abriu o jogo e revelou que o clube pode negociar uma volta do meia para 2023. Thiago Neves bateu BMW e levou 3 meses para pagar a oficina, conta ex-Flu. Ao fim de 2007, o ainda jovem Thiago Neves
já se destacava com a camisa 10 da equipe, assumindo a titularidade após a venda de Carlos Alberto ao Werder Bremen. Foi assim que o meia atraiu o interesse do Palmeiras. Em agosto daquele ano, Thiago assinou pré-contrato com o Verdão e recebeu 400 mil em luvas. Só que o jogador, à época com 22 anos, renovou seu vínculo com o tricolor por mais 3 anos, em outubro. Ele desmentiu o pré-contrato, ainda que tenha gasto o valor das luvas em um carro novo, uma BMW. O problema é que logo após trocar de carro, envolveu-se em um acidente de trânsito. Foi aí que Luiz Alberto entrou na história. Dono de uma oficina, o irmão do defensor, Luiz Cláudio, ficou responsável pelo conserto. Só que, em meio ao imbróglio, Thiago Neves criou uma dívida, a batida dos primeiros salários na renovação, já que o Palmeiras abriu disputa jurídica com o Fluminense pelo acordo rompido. E segundo Luiz Alberto, o meia demorou a pagar pelos serviços da oficina. É verdade. Demorou quase 3 meses para me pagar. Ai, Jesus. Ele me olhava e falava, "Ô Luiz, pode ficar tranquilo, eu vou pagar. E não pagava nunca. E o meu irmão? Caraca, a nota é alta. Eu falei, vou falar com ele, né? Vou levar a nota para ele novamente. Demorou uns 3 meses para ele pagar, mas pagou. Aquilo ali é um mão de vaca, nunca vi pior que ele. O Thiago Neves é uma figura. Cruzeiro. Como Thiago Neves fez de 2019 um ano de polêmicas fora de campo. O ano de 2019 está sendo terrível para um jogador em específico, Thiago Neves. O meia do Cruzeiro se envolveu em uma série de confusões ao longo da temporada que pode terminar com o rebaixamento do Cruzeiro para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Brigas, desentendimentos, declarações e más atuações marcam a sua temporada. Tudo começou no início da temporada, quando Thiago Neves esteve muito próximo de deixar o Cruzeiro e ir para o Grêmio em uma troca com o atacante Luan. No entanto, a vontade à época do atacante gremista de ir para a China fez com que o negócio esfriasse. Depois se envolveu em uma polêmica e revoltou a todos ao publicar uma imagem em seu Stories, provocando a torcida do Atlético MG, usando como contexto a tragédia que ocorreu na cidade de Brumadinho, vitimando centenas de pessoas. Na final do Campeonato Mineiro, mais uma polêmica, dessa vez com declarações envolvendo o atacante do Atlético MG Luan. Após perder o título, o atacante do Galo disse que o Cruzeiro não havia feito nada para merecer a conquista. Thiago Neves rebateu recentemente dizendo que Luan era marqueteiro e falava muita más. Já para o final do ano vieram mais uma série de polêmicas. Em entrevista à Fox Sports, o meia admitiu publicamente sua vontade de jogar no Corinthians, o que não pegou bem entre a cúpula cruzeirense. Como eu já falei há um tempo, vontade de jogar no Corinthians eu tenho vontade de jogar nos maiores e melhores. Não posso falar mais agora, porque nossa situação no Cruzeiro é complicada, queremos tirar o clube dessa situação. Vontade de jogar no Corinthians todos têm. Bateu na trave, foi por pouco que não aconteceu nesse ano. Não vou mentir. Tenho o desejo de jogar no Corinthians, sim. Na partida em que o Cruzeiro acabou eliminado para o Internacional na Copa do Brasil, o meia não economizou nas críticas à escalação de Rogério Ceni, que improvisou 3 jogadores na partida de volta em Porto Alegre. Hoje era um jogo diferente. E nós tivemos que adaptar a um novo esquema. Na minha opinião, você querer mudar 2, 3 jogadores fora de casa é muita coisa, ainda mais de um time que vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, principalmente jogadores que não vêm jogando. Foi complicado, mas mesmo assim fizemos um bom primeiro tempo. Mas foi o que falei, o primeiro gol fez o time sentir muito. Disparou. Menos de 2 meses depois, Rogério Ceni acabaria demitido. E um dos motivos foi o relacionamento ruim com alguns jogadores do elenco. Já com Abel Braga no comando da equipe,
Thiago Neves chegou a reclamar que estaria jogando no sacrifício e com dores já há alguns jogos. Abel Braga rebateu a declaração, dizendo que ele não havia comunicado ninguém sobre o fato. Posteriormente, o departamento médico do clube veio a público para desmentir o atleta, dizendo que ele tinha totais condições. Por último, na derrota para o CSA por 1-0 no Mineirão, o meia voltou a ser protagonista pelo lado negativo. Errou um pênalti no tempo normal que empataria a partida e no final da partida mais uma polêmica. Teve um áudio seu vazado em que conversa com o presidente Zezé Perrella, em que cobrava o mandatário sobre a situação financeira do clube. Abel Braga caiu, Adilson Batista chegou e agora o Cruzeiro tem 3 rodadas para se livrar do rebaixamento. Gostaram do vídeo? Deixe seu like,